E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia. Amém? O texto desta manhã está no livro de Marcos capítulo 4. Vamos ler do verso 35 até o verso 41, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam-lhe as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Até aí. Amado Jesus, continuando o seu ministério, como ele bem fazia, pregava em um lugar, ia para outro, pregava em outro lugar, pregava em outra cidade, ia para outra cidade. Jesus chega num ponto que chega no mar, beira do mar, e diz para seus discípulos: Passemos para o outro lado. Vamos cruzar este mar. E eles, deixando a multidão, levaram Jesus consigo. Assim como estavam eles no barco, havia também outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Quando Jesus dá essa ordem aos discípulos para atravessar para o outro lado, então eles começaram aquela viagem, começaram aquela empreitada. Naturalmente, Jesus estava cansado, o ministério de Jesus era muito ativo e Jesus ia para um lado, para o outro, andava muito. Então, naquele momento daquela travessia, aquele mar, ele deita para descansar. Aproveitou aquele momento para tirar um cochilo. Até aí tudo estava tranquilo. O mar estava calmo. Jesus deita ali e tira um cochilo. Só que num dado momento, aquele barco estava indo para cumprir o seu destino, que era atravessar aquele mar. Havia outros barcos também que estavam naquela caravana. E aí começa o mar a levantar uma tempestade. Diz o texto que as ondas do mar, elas subiam por cima do barco. Então as ondas, elas começaram a subir por cima do barco e encher o barco. Se o barco enche e não tiver nada para parar aquilo, o barco vai afundar. O barco vai afundar. E os discípulos, aqueles homens que estavam ali, sabiam bem de que se as ondas começassem a jogar muita água dentro do barco, o barco ia se afundar.
Não sabemos exatamente o tamanho do barco, mas imagina-se que não seja um barco tão pequeno. Diz o texto que Jesus estava na popa dormindo sob uma almofada. Estava lá tranquilo. E aqueles homens apavorados, porque estavam vendo a hora que aquele barco ia afundar. Então vão despertar Jesus. Vão despertar Jesus e com medo de que eles iam morrer. Jesus na mesma hora acorda, repreende o vento, repreende o mar e aquilo tudo cessa e vem a bonança. E aí ele fala, verso 40, por que sois tão tímidos? Cadê a ousadia de vocês? Onde está a fé de vocês para acalmar o vento, para vencer esta adversidade? Jesus estava ensinando aqueles homens a fazer as mesmas coisas que ele fazia. Os discípulos de Jesus, eles fazem as mesmas coisas que Jesus fez. Só há uma exceção, é a cruz. A cruz. Mas os milagres, as curas que Jesus fez, os seus discípulos também estavam aprendendo, estavam entendendo que aqueles ministérios era para eles também. Só que nesse momento eles ainda faltava ainda. Aí Jesus diz, olha, por que vocês ainda são tímidos? Cadê a fé de vocês? Por que vocês não repreenderam essa tempestade? E aqueles homens ficaram perplexos, ficaram espantados e disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é Jesus. O que diz? Vamos passar para o outro lado. Se ele falou para passar para o outro lado, é certo de chegarmos do outro lado. Não haverá tempestade, não haverá vento que irá nos parar. Se ele disse, há de se cumprir. Não se preocupe se o vento se levantar, se o mar se levantar. Na vida, passaremos por vários mares. Ora, com tempestades grandes, ora nem tanto. Mas Jesus estando no barco, nós iremos cruzar o mar. Mas é preciso para isso colocar Jesus no barco. Eles deixaram a multidão e o levaram consigo. Não deixe Jesus fora do seu barco. E aí você pode perguntar como colocar Jesus no barco. É estando com ele diariamente, falando com ele diariamente, nutrindo intimidade com ele diariamente, colocando ele em todas as situações da sua vida, não apenas em algumas. Fazendo assim, ele sempre estará no barco. E se Jesus está no barco, esse barco não irá afundar. Você pode muitas vezes achar que Jesus está dormindo, que Jesus não está fazendo nada. Muitas vezes estamos no meio do problema e, poxa, a coisa não parece que eu estou sozinho nesse problema. Parece que o Senhor está dormindo. Mas no momento certo, Ele entra em ação e acalma a tempestade. Ele entra em ação e resolve o problema. Ele entra em ação e tudo volta à normalidade. Ele deu uma ordem ao vento, deu uma ordem ao mar e aconteceu uma grande bonança. As coisas voltaram à normalidade.
Não se preocupe se você está no meio de uma tempestade. Na vida, muitas tempestades se levantam, mas no momento certo, o Senhor vai dar ordem e a tempestade vai se acalmar e as coisas irão voltar à normalidade. E você vai continuar seguindo, continuar avançando e conquistando para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um excelente dia na presença do Senhor. Sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.